Sabedoria para viver, em busca de esperança e simplicidade no livro de Provérbios, capítulo 10. Viver bem. Esta é a busca de tantas pessoas em todos os tempos, épocas e situações. A palavra de Deus nos mostra inúmeros princípios que nos ajudam a viver bem. O livro de Provérbios traz como principal tema uma vida que de verdade faz diferença. Nós lemos no versículo 1, a primeira orientação é que quem vive bem é alegria para os seus pais. Versículo 1 diz o Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece a sua mãe. Uma das orientações ou dos sinais de alguém que vive bem é que alegra o coração dos seus pais. Quem vive bem, aliás, também desfruta do trabalho de suas mãos. Ele rejeita a preguiça. Assim diz o versículo 2 ao versículo 4. As riquezas de origem desonesta não têm um valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Não tem como viver bem sem uma vida de árduo trabalho, de dedicação e de recusa à preguiça. Quem vive bem também administra sabiamente o seu tempo e considera, nesta administração do tempo, as mudanças das circunstâncias. O versículo 5 afirma: o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. A habilidade de saber o tempo, há tempo de semear, mas também existe o tempo de ceifar. Quem não semeia, não colhe. Quem não trabalha, também não colhe. É vergonha, diz o versículo 5. Quem vive bem, também tem lábios abençoadores. Que coisa extraordinária você perceber o versículo 6 a 8, quando diz assim: o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa as boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. É interessante você perceber que em todo o livro de Provérbios há uma grande ênfase àquilo que nós falamos. A maneira como seus lábios professam e que palavra eles mencionam, sim, resultará em bênção ou não, tanto para você como para aqueles que ouvem. Então, quem vive bem tem lábios abençoadores. Quem vive bem também luta por justiça e rejeita toda passividade que alimenta uma violência ou uma injustiça. Assim nós lemos no versículo 9 e 10, quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Quem vive bem não pode olhar apenas para si, para seu mundo, para sua família. Quem vive bem deve lutar por um mundo mais justo. Não pode ser contemplativo. Não deve ficar nas arquibancadas observando o mundo se degladiar entre si. Nós precisamos ser promotores da justiça e da paz. Além do mais, quem vive bem não acumula mágoas nem amargura. O versículo 12 diz: o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Que coisa maravilhosa! Você pode escolher, quando alguém decepciona ou fere você, cobrir aquilo com amor e perdoar, ou você pode manter no coração a amargura. Quem toma esta decisão, por último, o de guardar a amargura, sem dúvida alguma não viverá bem. Pois quem vive bem aprende com os erros.
Assim diz o versículo 17. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas quem despreza a repreensão se desvia dele. Então, quando você tem um coração ensinável, moldável, reconhece os seus erros e o abandona, então ali existe uma vida boa. Quem vive bem não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Guarde bem isso. Quem vive bem não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Assim nós lemos no versículo 18 ao 21. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. Que coisa interessante. Os versículos que acabamos de ler diz que nós devemos ter cuidado com as nossas emoções, com os nossos lábios, com o nosso ânimo e com os nossos prazeres. Pois o versículo 23 diz: o tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Que este seja o nosso grande prazer, viver para a glória de Deus. Será que nós podemos orar por isso? Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor, por meio da sua palavra, nos ensina sobre habilidades que nós temos que ter. Senhor, é tão difícil por nós mesmos dominarmos os nossos lábios, termos equilíbrio nas nossas emoções, viver com discernimento, afastando-nos do mal. A nossa inclinação, Senhor, não é para o bem, mas é para o mal. Por isso nós imploramos o Espírito Santo de Deus, que dentro de nós habita, de todos aqueles que se renderam, nos rendemos a Ti, Te reconhecendo como nosso Senhor, e queremos que o Senhor nos ensine a Te amar, a amar a sabedoria. É assim que nós oramos. Nos ensine, ó Deus, a viver com temor e controle de todas as coisas que nos cercam. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.